Programa Imagine. Oferecimento Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo o melhor de Deus, trazendo o manifestar de Deus, para que você também experimente aquilo que esse Deus tem para a sua vida e a sua família. E nesta edição você vai acompanhar como foi a nossa última semana, tudo que Deus está fazendo aqui nesta casa, dia após dia, e aquilo que Ele pode fazer também na sua vida. Nós estamos em um mês de inauguração. Desde o início de outubro, estamos aqui no Templo Imagine, experimentando e vivendo o melhor de Deus. E você pode e vai experimentar tudo isso conosco agora neste programa. Esse não é um lugar apenas de estrutura ou de concreto, mas é um lugar de fé, um lugar de manifestar da glória de Deus, um lugar onde o Senhor tem operado milagres, maravilhas, onde Ele tem trago respostas e alcançado corações. Todos os dias, em cada culto, Deus tem se feito presente e a salvação, corações rendidos, é o que nos mostra que Ele está neste lugar. Através da oração, das lágrimas, da fé, dos anos de entrega silenciosa, através dos passos dados sem garantia, através de uma igreja que escolheu acreditar no invisível antes de ver o impossível acontecer. Aqui na Igreja Batista Imagine, cada parede erguida carrega intercessão, promessa, mãos que servem com amor. O novo templo é mais do que um espaço físico, é um memorial de fé, é um testemunho de uma casa que nasceu do Espírito, que se firmou na palavra e que decidiu ser resposta para as cidades e para as nações. Hoje, quando nós olhamos para o antes e para o depois, nós vemos mais do que uma obra, nós vemos o cumprimento de uma visão. Somos uma igreja para servir cidades, somos uma igreja para servir nações. E em cada momento e em cada encontro, nós vemos uma nova página escrita pelo próprio Deus. Você pode só ouvir sobre o que Ele fez, mas aqui neste lugar você vai viver e experimentar o que Ele está fazendo. Porque Deus tem feito algo extraordinário em nosso meio, dia após dia. Uma palavra queimou no nosso coração. Imagine, eu já posso ouvir o som. Imagine, já posso ver a direção. Vamos! O novo começou.
no entendimento de saber que para Deus não existe impossível. Nesses 3 anos nós experimentamos isso de perto. Para Deus não existe impossível. Que isso seja uma verdade na sua vida. Que isso seja uma verdade na sua vida. Se você puder, levante as suas mãos. Cante. O impossível? O impossível não existe. Basta acreditar. O impossível eu já posso imaginar. O impossível não existe. E é através dessa palavra, desse manifestar, que nós experimentamos tudo que Deus tem. Deus tem algo para você neste momento, através deste programa, através desta hora. Então você pode abrir o seu coração e entender que aquilo que Deus tem vai te alcançar nesta hora. Ainda que seja uma hora difícil, uma hora escura, uma hora onde a gente não saiba o que fazer. Existe um Deus que sabe o que você precisa e através da palavra Ele pode encher o seu coração. Então vamos juntos meditar na palavra de Deus com a vida do pastor Walter Procópio. À medida que eu fazia essa mensagem, eu tive curiosidade de pensar se ao longo dos anos outras pessoas leram esse texto e pensaram como eu. E aí veio a surpresa. Século II, nós temos um dos pais da igreja, Orígenes, e eu gosto muito dele. E ele vai interpretar essa parábola da mesma forma que eu vou conversar com você hoje. Logo depois, século IV, século V, Santo Agostinho também vai falar a mesma coisa nos seus escritos. Quando a gente vai já para o período medieval, nós temos São Tomás de Aquino, um dos grandes pensadores, e ele também vai olhar para essa parábola e pensar a mesma coisa. E na Reforma Protestante nós temos Calvino, que ao olhar para esse texto, ele interpreta da mesma forma que eu quero conversar com vocês. E o tema que eu coloquei nessa mensagem é até que ele venha. Até que ele venha. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 30 ao verso 35. Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Lucas, capítulo 10, verso 30 diz assim: em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Essa parábola, ela dá um nome a um dos nossos ministérios, Bom Samaritano. É um ministério que tem esse peso no coração, cuidar de pessoas. Toda semana eles estão nas ruas de Uberlândia, levando comida, levando assistência, ajudando. Mas eu quero olhar para esse texto como grandes teólogos olharam ao longo da história e viram esse texto como uma revelação, e eu gosto muito de falar sobre isso. Porque ao olhar para esse texto eu percebo uma promessa que foi feita entre a partida e o cumprimento dessa promessa. Olhe para mim, eu quero levar você a entender isso. Há uma linha invisível entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda volta. Há uma linha invisível.
Jesus veio, mas Jesus voltará. Ele já veio, mas ele voltará. Então nós vivemos nessa linha, entre o momento da partida de Jesus, e Evangelho de João, capítulo 14, quando ele estava para partir, vendo a tristeza dos seus discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar-vos lugar, e quando esses lugares estiverem prontos, eu voltarei para buscá-los. Então, na sua primeira vinda e a sua partida aos céus, nós esperamos a promessa que ele voltará. Então, entre a cruz, entre o está consumado, tem a expressão: eis que venho sem demora. A teologia, ela nos define como um povo, o povo do ainda não. Eu te explico. O povo do ainda não. Porque nós já vivemos a eternidade, mas ainda não estamos nela. Nós já somos de Cristo, mas ainda não vivemos a plenitude. Já é, mas ainda não. Nós precisamos viver e caminhar com uma certeza: um dia nós estaremos com Ele. E quando estivermos com Ele, não vai haver dor, não vai haver lágrimas, não vai haver sofrimento. Nós não podemos andar nessa terra e achar que o nosso final se resume a esse pouco de tempo que passamos aqui. Não. Precisamos viver o dia de hoje, viver ele intensamente, mas com os olhos na eternidade. E a pergunta é: o que fazer enquanto Ele não vem? O que fazer enquanto Cristo não volta? Lucas capítulo 10 nos oferece a resposta. E essa resposta está escondida entre as entrelinhas da parábola do bom samaritano. Porque esse texto, ele fala de feridas humanas, sim. Mas ele também fala de uma esperança divina. Ele fala de um homem caído à beira do caminho. E esse homem à beira do caminho, seja Orígenes, seja Santo Agostinho, seja São Tomás de Aquino, seja Calvino, viram para esse homem caído à beira do caminho e viram que ele representa a humanidade. A humanidade sem direção, a humanidade que caminha para a morte, a humanidade que está sangrando, e uma humanidade que precisa das boas novas. E essa parábola fala que quando aquele homem caído à beira do caminho, quase morto, quem passa primeiro? Um sacerdote. E quando Jesus cita o sacerdote, ele está fazendo uma crítica à religião. Porque a religião, ela acredita que sabe de toda a verdade. A religião só vê ela como certa. Mas a religião não muda a vida de ninguém. A religião vai olhar muitas vezes para a Imagine e vai falar assim: não, aquela igreja parece uma boate, olha o tamanho do telão. Mas a religião que olha para a Imagine não faz o que ela faz todos os dias. Não alimenta tantas crianças como ela alimenta. Não salva tantas pessoas como essa casa salva. Nós temos um número para você, irmão, mais de 15 mil pessoas. Desde o momento que essa casa foi aberta, já levantaram a sua mão, entregaram a vida para Jesus ou voltaram para Jesus. A religião é aquela que vê a realidade do homem, mas ela muda de direção, ela vai para o outro lado, porque ela não tem a solução. Jesus fala do sacerdote, e quando ele fala do sacerdote é apontando para a lei. E eu gosto como Paulo define a lei em Gálatas. Ele diz: a lei, ela simplesmente me revelou o miserável homem que sou. Mas ela não conseguiu trazer a solução. Você não está em uma igreja da lei, você está numa igreja da graça. Você está numa igreja que nós resumimos toda a nossa caminhada em uma frase: aqui você só não pode pecar. Porque o evangelho é simples, e a lei, sim, ela teve uma função, e Paulo elogia a função da lei, mas a lei não trouxe solução. E aí depois passa o samaritano. E quem é o samaritano?
um herói improvável. Quem é o samaritano? É aquele que desceu da glória e se aproximou. Quem é o samaritano? É aquele que ajoelhou, é aquele que tocou, é aquele que cuidou, é aquele que pagou o preço e aquele que prometeu: eu vou voltar. Foi aquele que disse: eu voltarei. E seja no século II com Orígenes, ou seja com os teólogos de hoje, todos olham para o bom samaritano e vê nele uma figura de Cristo. E se o bom samaritano é uma figura de Cristo, o que é a hospedaria? Onde ele colocou o ferido. E aí é que eu amo essa parte. Porque o bom samaritano leva o ferido para a hospedaria. A hospedaria é a igreja. É o lugar onde os feridos entram. Essa semana, no início da semana, eu falava com a Eliane e pensando, 2026, pensando nos próximos anos, eu falei com a Eliane assim: Eliane, nós precisamos tanto de orar, jejuar, Deus precisa mandar tanta gente para nos ajudar, é tanta coisa, é tanto projeto, é tanta coisa nascendo. E aí ela falou assim: mas Deus já mandou. Eu falei assim: não, Deus mandou muita gente, eu preciso de pessoas assim, sabe? Pessoas prontas. Ela disse assim: muda a sua oração. Eu falei: como assim? Ela falou: qual que é a sua oração que você tem feito desde quando você chegou? Deus, manda o ferido, manda aquele que não é, manda aquele que é rejeitado. Ela diz: continue fazendo essa oração, mas coloque nessa oração para Deus começar a mandar também pessoas que já estejam prontas para ajudar a carregar esse peso, esse fardo. Ela falou: mas não deixe de pedir para que Ele mande aqueles que ninguém quer, porque imagine só é o que é, porque Deus mandou aqueles que ninguém quer para essa casa. A hospedaria é o lugar onde o ferido pode entrar. A hospedaria é o lugar que a religião não parou, a lei não parou, mas a hospedaria está de portas abertas para ele entrar. É muito interessante que tem dois rapazes que eles fazem a roupa para a Eliane, às vezes fazem uma roupa bonita. Essa blusa são eles que fizeram para mim. E a gente sempre tem tentado trazer eles na igreja. Eles têm um medo: pastor, mas se eu entrar, ninguém vai me julgar? Eu disse: não, você pode ir. Eu estou tentando trazer eles há muito tempo. E aí quando eles vão lá em casa, a gente senta na mesa, toma café, eles levam um bolo sem glúten para me ajudar a emagrecer. E aí eu falo: cara, mas vocês não vão. Eles falam: mas nós temos receio, porque a gente não sabe se nós vamos ser aceitos. Eu disse para eles: eu tenho total certeza que se vocês forem na Imagine, tem lugar para vocês. Eles falaram: pastor, a gente até acredita em vocês, mas a gente ainda tem dúvida. Eu disse para eles: então eu vou provar que essa dúvida suas é errada, não é verdadeira. Eles disseram: prova. Eu disse: aonde você está? Ele disse: como assim? Qual lugar que você está? Ele disse: na sua casa. Casa de quem? Do pastor. Qual mesa que você está sentada? Na mesa do pastor. Eu disse: se tem lugar para você na casa do pastor, na mesa do pastor, tem lugar para você na igreja que o pastor pastoreia. A hospedaria é esse lugar. Nós não estamos interessados em o que aconteceu, em fazer uma entrevista. Por que você está ferido? Não. Nós só estamos dizendo: pode vir, porque tem bálsamo na Imagine. Tem cura nesse lugar, tem cura nesse lugar. E quando Deus nos traz para um lugar como esse, para a hospedaria, é para viver um tempo de compaixão, um tempo de mordomia, um tempo de fidelidade. E você precisa entender que entre a cruz, onde o sangue foi derramado, e entre a entrada no céu aberto da eternidade, há uma tarefa. E a tarefa que foi dada ao hospedeiro é: cuide dele até que eu volte. E o nosso Deus permanece falando conosco. Ele fala através da palavra, Ele fala através dos louvores,
Ele fala através da oração. Quando você fala com Deus, Ele responde e fala com você. Então você pode colocar os seus alvos, as suas metas, os seus objetivos diante de um Deus que faz o impossível e responde. Vamos juntos orar com a pastora Eliane Procópio. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas, e Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós somos criados para governar. A palavra do Senhor diz assim: a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Será que você pode orar comigo nesta manhã? Eu não sei qual é o cenário da sua vida. Talvez acabou os recursos, aos seus olhos já não tem mais saída e solução. Mas algo eu quero te dizer nesta manhã: o quadro, o cenário está propício para o milagre do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, deixe os céus ouvir a sua oração. Comece a orar, comece a orar, porque a graça do Senhor te basta. Ah, Jesus, porque a tua palavra diz que a tua graça nos basta, que o teu poder se manifesta na nossa fraqueza. O Senhor possa se manifestar com graça, o Senhor possa se manifestar com unção, porque já acabou os recursos, os médicos já disseram que não, eu não vejo mais solução, mas o seu poder se manifesta na minha fraqueza. Faça um milagre em nós, faça um milagre na nossa casa, e o seu nome será engrandecido, o seu nome será exaltado, o seu nome será glorificado. Nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos. Famílias que estão quebradas, relacionamentos quebradas, empresas falidas, expectativas falidas. Nós olhamos para ti, nós confiamos em ti, somente em ti. Para ti eu elevo os meus olhos, como diz o salmista: de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Entra com provisão em famílias aqui, e nós declaramos no nome de Jesus que eles contarão o testemunho dos milagres, dos milagres, dos milagres, dos favores do Senhor. Nós atraímos os céus para a terra através da nossa oração, através do nosso clamor. Anjos de Deus passeando na nossa casa, anjos de Deus cercando a nossa casa. Na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos, e nós podemos ver como os olhos da fé, como Jacó viu, anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo, trazendo o favor dos céus, trazendo o favor dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que haja salvação. Em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia! Nós somos criados para governar. E neste final de semana está acontecendo 2 conferências simultaneamente em nossa casa. Conferência para homens e para mulheres.
um tempo extraordinário onde Deus tem manifestado a sua graça e o seu poder em nosso meio. E ainda agora no Culto Fé de terça-feira, você pode participar conosco. Teremos aqui em nossa casa a presença do pastor Hernani Santos, um evento que é aberto ao público, sem custo, para você e sua família serem ministrados pelo melhor que Deus tem para a sua vida. Terça-feira, às 19h30, no Culto Fé. E este é o novo espaço da nossa livraria, I Am Story, um lugar onde você vai ter muito conhecimento, onde você pode adquirir inúmeros livros, a Bíblia Sagrada e aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Aqui, em frente ao nosso Templo Imagine, na nossa livraria I Am Story. Eu tenho certeza que para a sua vida, para os seus amigos e os seus familiares, tem um presente ideal, baseado na Palavra de Deus. Somos uma igreja que não para. Nos reunimos de domingo a domingo. Todos os dias tem um culto aqui nesta casa para você. Em um dos nossos templos, você pode cultuar ao Senhor. No domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Lembrando que no domingo pela manhã também tem culto especial para a melhor idade. E no domingo, às 18 horas, temos culto especial para os adolescentes. Segunda-feira é o dia de oração. A partir das 6 da manhã, oração dos homens. E às 19h30 temos um culto em inglês. Terça-feira, às 19h30, temos o Culto Fé. Quarta-feira, temos culto à tarde. Às 16 horas, culto de libertação. Quinta-feira é um culto para toda a família, às 19h30. Sexta-feira, temos culto renovo, às 19h30 e às 20 horas, culto Nesher. E no sábado, para toda a juventude, acontece o nosso espaço Hype, a partir das 19 horas. Lembrando que no domingo e na terça-feira, temos também culto para crianças, culto Kids, a partir de 3 anos de idade, onde toda a nossa casa é ministrada através da Palavra de Deus. Nós estamos aqui na Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no Granville. Aqui no Complexo Imagine, você e sua família são muito bem-vindos. E nós já estamos chegando ao final de mais um programa Imagine. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E eu quero encontrar com você aqui neste lugar, em um dos nossos cultos presenciais, ou no próximo final de semana. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre Eventos e Decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia, uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072.